Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no 7º dia da semana, no 7º dia da nossa leitura, da nossa paraxá semanal. E hoje nós temos, além da 7ª leitura, o Mafitir, que é a leitura final da nossa paraxá desta semana. Hoje nós estamos no dia 15 de maio do ano 2021, e pelo calendário judaico nós estamos no dia 4 de Sivan, do ano 5781, a contar da criação. Ao pôr do sol de hoje, né, no 7º dia da semana, nós entramos no dia 5 de Sivan, véspera de Shavuot. Então, a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, primeiro dia da semana, primeiro dia do Shabbat, conhecido como domingo. Então, até o pôr do sol de amanhã, nós estamos na véspera de Shavuot. E a partir do pôr do sol de amanhã, o primeiro dia da semana, nós entramos no primeiro dia de Shavuot, a festividade da outorga da Torá. E no pôr do sol da segunda-feira, o segundo dia da semana, segundo dia do Shabat, nós teremos então o segundo dia de Shavuot. Lembrando que as festividades em Jerusalém, em Israel, né, ela acontece um dia. E fora de Eretz Israel, as festividades normalmente são 2 dias, ok? Então, por isso, teremos ao pôr do sol do domingo, o primeiro dia da semana, o primeiro dia de Shavuot. E ao pôr do sol da segunda-feira, teremos o segundo dia de Shavuot, ok? Vamos falar alguma coisa mais daqui a pouco. Hoje nós estamos a 239 dias do ano 5781, e é o que está servindo de base para o nosso aprendizado com as gotas de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração. Hoje nós vamos entrar num grupo de 13 ensinamentos que o Rebbe passa para conosco, tendo como título Atos de Beleza. Então, nós teremos a partir de hoje 13 ensinamentos, 13 dias automaticamente, de gotas de sabedoria diária, que o nosso Rebbe Menachem Mendel estará nos dando nesses próximos 13 dias, né, referentes com o título, né, todos os ensinamentos, com o título Atos de Beleza, né? Então, dentro desse escopo, né, de atos de beleza, então nós temos a introdução que o nosso rabino Tzvi Freeman, que fez as compilações dos ensinamentos do Rebbe, né, como gotas diárias de sabedoria, para termos, né, diariamente um ensinamento, um aprendizado. Então, na introdução a esse grupo de 13 ensinamentos, atos de beleza, então o rabino Tzvi Freeman, ele nos dá a seguinte introdução a este tema, a estes 13 ensinamentos. Quando eu era garoto, a militância política radical estava na moda. Aos 14 anos eu já estava seriamente envolvido nela. Porém, por mais que você fizesse, havia sempre o clássico dilema. Ei, sou apenas 1 em 6 bilhões. Na época, né? Hoje, atualmente, já passamos de 7 bilhões de habitantes. E o meu companheiro também. Simplesmente não parece plausível que possamos, de fato, fazer alguma diferença. Não importava que você visse com os próprios olhos o quanto poderia ter realizado ou ser realizado, que você tivesse sucessivos antecedentes históricos a demonstrar como uma pessoa pode transformar o mundo inteiro. Trata-se de dissonância cognitiva
algo que a mente humana simplesmente não consegue aceitar, até que alguma explicação de fato seja dada. O Rebbe deu uma explicação da seguinte forma: meu problema era que eu só estava olhando para o mundo físico, o mundo observável, mas não para o que há atrás dele, algo análogo a ver o painel de controle e não o motor, né? Então, nessa analogia aqui, o Rebbe diz, né, você observa o painel de controle, mas você não vê o que está por detrás desse painel, né? Que há algo mais profundo atrás do painel. Sem dúvida, a ação é algo que ocorre no mundo concreto e mundano, que é esse mundo inferior que habitamos, que é conhecido como o mundo de Asiá, o mundo da ação. Mas quando há um coração e uma alma por trás da ação, então há um efeito profundo nas entranhas metafísicas da ordem natural. Portanto, assim como um pequeno botão pode desencadear uma reação global, um pequeno ato pode gerar resultados formidáveis, né? Então, essa introdução nesses 13 ensinamentos que teremos pela frente, a contar de hoje, com o título Atos de Beleza. Então, nessa introdução aqui, o Rabino Tzvi Freeman, ele dá uma conotação para que nós possamos realmente analisar as coisas, não de forma superficial. Ele coloca aqui, por exemplo, a pessoa que se envolveu dentro de uma militância política radical, e ela estava apenas olhando aquilo que era aparente, né? E não aquilo que estava por detrás de toda aquela militância radical. Então se deixou envolver e chegou no momento em que apenas ela disse: sou apenas uma pessoa entre 6 bilhões de pessoas e o que eu vou fazer não vai surtir efeito nenhum. Aí então o Rabino Tzvi Freeman, ele traz a visão que nós precisamos ter. Então, como que uma pessoa pode transformar o mundo inteiro? Então ele mostra aqui, na realidade, que a pessoa ela precisa estar analisando dentro de um aspecto mais profundo e não superficial. Quando se analisa de forma superficial, as pessoas elas têm uma grande tendência a agir de forma errada. Muitas vezes acaba caindo até mesmo numa certa militância radical, né? E aí não dá resultados positivos, acaba trazendo realmente sérias consequências negativas para si mesma e para as pessoas que estão ao seu redor. Mas quando realmente o Rabino Tzvi Freeman ele traz a explicação do Rebbe Menachem Mendel, então aí há algo realmente importante para se pensar, refletir, analisar e tomar decisões, ações. E então, ele trazendo a explicação do Rebbe, a primeira coisa que ele faz é nos chamar a atenção que, a princípio, a pessoa está apenas envolvida e olhando o aspecto do mundo físico, aquele que é observável. Você olha aquilo que está à sua frente, ao seu redor, e você analisa dessa forma apenas física, apenas aquilo que está sendo observado pelo seu próprio olhar. Mas o Rebbe, ele chama-nos a atenção para olharmos por detrás das coisas, aquilo que existe de fato atrás daquilo que nós vemos. E isso daí precisa aguçar o nosso olhar espiritual. E nesse sentido, como que vamos aguçar o nosso olhar espiritual? Estudo da Torá.
O estudo da Torá, ele é, de fato, a base para tudo. Para o mundo visível e para o mundo invisível. E continuando aqui, então, dessa forma, o Rebbe chama a atenção dizendo: sem dúvida, a ação é algo que ocorre no mundo concreto e mundano. Então, o mundo que nós habitamos, o mundo de Asiá, é o mundo da ação. Então, por isso que muitas vezes, na maior parte das vezes, as pessoas não se apercebem que estão se envolvendo em questões apenas visíveis, apenas numa questão mundana, e não estão vendo o que há por detrás desta ou daquela ação, né? Não adianta nada a pessoa ter, entre aspas, né, aquela questão romântica atrás de uma militância política radical. Ela se envolve a princípio, né, os jovens se envolvem a princípio dentro de uma militância política radical, que eles são iludidos através de uma questão romântica. Você vai fazer a diferença, você vai mudar o mundo, você vai ser aquela pessoa que vai fazer realmente parte de uma grande mudança universal. Só que esse convite, essa ilusão e esse chamado romântico a mudar o mundo, ele é apenas visível, superficial, e a pessoa ela se envolve dessa forma. Quando ela começa a se compenetrar de fato, a ver o que está por detrás dessa militância política radical, então ele vai ver realmente que, peraí, o negócio não é bem assim não. Não é dessa forma que se muda o mundo, destruindo o mundo. Como que eu vou mudar o mundo destruindo o mundo? Que é a questão da militância radical. Então aí quando a pessoa começa a ver o que está por detrás da sua ação, então ela começa a ver o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que realmente tem eficácia para um bom futuro e aquilo que de fato é destrutivo e vai produzir um mau futuro. Então, quando a pessoa enxerga a verdade por detrás de ações, ela vai ver o que é certo e errado, e aí ela vai tomar a sua decisão. Se o seu caráter é bom, ela vai tomar uma decisão por aquilo que é bom. Se o seu caráter é ruim, é mau, vai realmente tomar uma decisão para o lado da maldade, né? E para ela a maldade vai ser o certo e o bem vai ser o errado, né? E aí são outros detalhes, ok? Mas aqui agora, adentrando de uma forma mais profunda e elevada, naquilo que o Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, traz, então ele diz, sem dúvida, a ação é algo que ocorre no mundo concreto e mundano, mas quando há um coração e uma alma por trás da ação, então há um efeito profundo nas entranhas metafísicas da ordem natural. Portanto, assim como um pequeno botão pode desencadear uma reação global, um pequeno ato pode gerar resultados formidáveis, né? Então, quando há coração e há uma alma nas ações, então realmente as questões de ordem natural podem ser modificadas, né? E dessa forma, fazendo também uma analogia, assim como um pequeno botão ele dá um efeito global, por exemplo, na central de energia elétrica, né? A central que fornece energia elétrica para cidades. Então ela tem um botãozinho. Quando o técnico ele aperta aquele botão para desativar, várias cidades perdem a conexão com a energia elétrica. Quando ele volta a apertar aquele botãozinho, várias cidades ao mesmo tempo têm um efeito
em que volta a energia. Então, assim como um pequeno botão, ele pode alterar, desencadear uma ação ou reação global, assim também um pequeno ato pode gerar resultados formidáveis. Lembra que ontem nós falamos aqui? Por mais simples que seja o teu ato, por mais simples que seja a sua palavra, por mais simples que seja o teu serviço a Deus, faça-o com inteireza de coração, faça-o realmente de forma transparente, faça de forma que realmente você dê conexão ou conotação que há um coração e uma alma agindo dessa forma. E então você verá que realmente no seu pequeno ato, no seu simples gesto, você estará realmente contribuindo para que resultados formidáveis possam acontecer no mundo inteiro. Então, dentro desses 13 dias, nós estaremos vendo aí esses ensinamentos sobre atos de beleza que poderão de forma formidável mudar o nosso mundo. Por mais simples que seja, isso pode acontecer. Um outro exemplo que podemos dar para você, que um simples ato pode muito ter efeitos formidáveis. Por exemplo, aquele que viaja de uma cidade para outra durante a noite, certo? Quando ele entra num espaço entre uma cidade e a outra, há realmente uma vastidão de escuridão durante a noite. Mas no trajeto entre uma e outra cidade, geralmente você observa que no meio daquela vastidão escura, você nota, observa um pequeno sinal de luz. Você está muitas vezes a quilômetros de distância daquele pequeno sinal de luz, mas você o vê. Ou seja, a escuridão, a vastidão da escuridão, não pôde conter ou não pôde obstruir aquela pequena ou pequeno sinal de luz. Por isso, um pequeno gesto, um simples gesto, ele pode sim, como diz o Rebbe, realmente mudar a metafísica natural das coisas. Ou seja, o mal pode ser transformado em bem. A escuridão pode ser transformada em luz. Depende de você. Depende de você. A mesma coisa ocorre quando a pessoa ela viaja de avião, por exemplo. Também há um determinado espaço de escuridão entre um percurso para o outro. Mas quando chega a um determinado lugar, você começa a observar pequenos sinais de luz. Mais uma vez, nós observamos que a vastidão da escuridão não pode obstruir aquele pequeno sinal de luz. Mais uma vez, aprendemos que uma pequena chama de luz pode dissipar muita escuridão, como diz o nosso Rebbe. Então, diante disso, amados, vamos aprender nesses próximos 13 dias, esses ensinamentos que o Rebbe Menachem Mendel traz para conosco, certo? Atos de beleza, ok? Vamos lá? Quem está conosco aí? Antes de falarmos, a gota de sabedoria de número 239 do nosso Rebbe Menachem Mendel. Temos aí a Adriana Adina, a esposa do Margelino, nosso querido, uma família abençoada. Shalom, Shabbat Shalom, Adriana. A Inês Martins, aqui de Pirajuí. A Yaritza Verônica, do Chile. A Malu, lá do Distrito Federal. A Edna, titular da cadeira. Vamos lá. O José Hélio Tavares, de Silveiras, interior de São Paulo. A Osair Leal, de Feira de Santana, Bahia, Baruch Hashem.
Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, né? Baruch Hashem, né? Então, à medida que vocês vão entrando, vão dando um shalom aí, para podermos ver aí as pessoas conectadas aí, que querem, né, estarem aparecendo aí na visão aí da live, ok? Vamos então à nossa primeira gota de sabedoria no grupo Atos de Beleza. Vamos ver o que o Rebbe nos diz. Nunca subestime o poder de um ato simples e puro, feito com o coração. O mundo não é transformado por homens que movem montanhas, nem pelos que lideram as revoluções, nem por aqueles que dominam financeiramente. Ditadores são depostos, a opressão é suprimida, nações inteiras são modificadas por um pequeno número de atos de beleza executados por um punhado de soldados desconhecidos. De fato, foi Maimônides que escreveu em seu código de leis, dizendo: toda pessoa deve ver a si mesma como se o mundo inteiro estivesse em equilíbrio e qualquer ato seu pudesse inclinar os pratos da balança. Então nós temos aqui nessa gota de sabedoria que nós não podemos ficar aí limitados, né, assombrados, com medo, acovardados, escondidos, e por aí afora vai, debaixo de pavor e terror, diante dos ditadores, porque eles são depostos a qualquer momento. A qualquer momento eles são depostos. Os ditadores não permanecem. Os atos que são feitos de um coração puro, simples, sincero, esses atos eles permanecem por toda a eternidade. Então os ditadores são depostos, a opressão ela é suprimida, chega o seu ponto final, um momento. Assim como chega o momento final dos ditadores. E eles passam. E os ditadores, eles passam rapidamente. Porque à medida que os ditadores eles praticam maldades contra o ser humano, o tempo de vida deles é suprimida. É diminuído. Tem alguém, né, que diz assim, eu sou ruim porque as pessoas que são ruins, elas vivem mais. Será? Onde que está escrito isso? Que os maus vivem mais do que aqueles que praticam o bem? Porque a promessa divina, a promessa da Torá, é à medida que nós vamos obedecendo mandamentos, à medida que nós vamos praticando o bem, as nossas vidas são prolongadas. Aprendemos que em Rosh Hashanah, no mês de Tishrei, nós temos aí o decreto divino para o ano. Quem vai nascer, quem vai morrer. Mas também nós aprendemos com os nossos sábios que o decreto daqueles que vão morrer, por exemplo, à medida que eles durante o ano vão praticando aquilo que é bom e justo aos olhos de Deus, os decretos negativos são suprimidos. O próprio Eterno muda o decreto negativo e o transforma em decreto positivo. Se porventura você, dentro dos decretos divinos que o Eterno determina em Rosh Hashanah, no mês de Tishrei, você está lá, fulano X, nesse ano vai morrer no dia tal, no mês tal, na hora tal. Você e eu, nós não sabemos, mas estamos dando um exemplo. Então, por exemplo, está lá o meu dia X, a minha hora tal, o mês tal, dentro do ano que se inicia. Mas aí, a partir do momento que praticamos aquilo que é bom, justo aos olhos de Deus, à medida que nós nos dedicamos ao estudo da Torá, a Teshuvá, a Tefilá, a Tzedaká, ao estudo de Torá, as 7 leis universais,
Deus simplesmente muda o decreto negativo e ele coloca para nós o decreto positivo e prolonga os nossos dias. Aí está a questão. Mas enquanto isso nós vemos em várias passagens de Salmos, por exemplo, em que aquele que pratica maldade, ele está diminuindo os dias da sua vida. O próprio Provérbios fala que aqueles que se abraçam com a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele está abraçado com a vida. E aqueles que abandonam a Torá, eles andam de braços dados com a morte. Então, praticar o bem, obedecer mandamentos, é de fato o nosso fonte, né? A fonte da juventude. As pessoas procuram de todas as formas a fonte da juventude, e Deus nos dá aí a fonte da juventude, a Torá, o estudo da Torá, a obediência aos seus mandamentos e etc. Então, desta forma, nós precisamos ter, segundo Maimônides, nós precisamos ter uma visão pela frente de que a balança ela está em equilíbrio. E um pequeno gesto que nós fazemos, ele pode alterar esse equilíbrio. Então, por isso que os nossos atos sejam sempre dentro da Torá, dentro daquilo que realmente está de acordo com a vontade divina, que alegra o seu coração, e ele faz com que sejamos recompensados com as suas bênçãos. Então, amados, atos de beleza, que você possa praticar aí no seu dia a dia, atos de beleza, sabendo que um ato mau, um ato errado, ele vai trazer desequilíbrio na balança. E aí o mundo, ele é afetado, ok? Assim como ele é afetado também por atos de beleza. Baruch Hashem. Vamos para a nossa contagem do Homer, né? Ao pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós estamos a 48 dias da contagem de Homer. Portanto, nós estamos no penúltimo dia da contagem do Homer, 48. Vamos lá? Conte o Homer. Hoje são 48 dias que perfazem 6 semanas e 6 dias do Homer. Hoje nós estamos em Yesod Shebe Marhut, compromisso na nobreza. Examine os aspectos de compromisso de sua soberania. Independência saudável não o impede de comprometer-se com outra pessoa. Pelo contrário, autoconfiança permite que você respeite e confie na soberania do outro e comprometa-se fortemente com essa pessoa. Este vínculo fortalecerá sua própria soberania ao invés de sacrificá-la, né? Então, portanto, pergunte-se: minha soberania me impede de comprometer-me? Poderia ser devido à profunda insegurança das quais não sou consciente? Reconheço o fato de que um temor de comprometer-me reflete uma falta de autoconfiança em minha própria soberania, né? Confiança, falta de confiança pesa na balança, não esqueça desse detalhe. Converso com aquele com quem estou comprometido e discuto meus temores de que o compromisso irá afetar meus limites. Exercício para o dia. Torne sua soberania verdadeira, intensificando o seu compromisso com alguém que lhe seja próximo, né? Então, exercite aí a sua soberania verdadeira, intensificando o seu compromisso com alguém que lhe seja próximo, né? Não esquecendo, compromisso com o próximo ou com alguém próximo a você significa se sentir responsável por essa pessoa. E o amor verdadeiro que leva você a comprometer-se
com todas as cautelas devidas, né, com o próximo, ok? Ao pôr do sol de hoje, até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos aí no último dia da contagem do Omer, ok? Baruch Hashem. Anadir Pereira, Shabbat Shalom, Anadir. Ana Eustáquio, Shabbat Shalom. Nós vamos entrar, né, no pôr do sol de amanhã, no primeiro dia de, como que fala? No primeiro dia de Shavuot. Sabemos que a festividade de Shavuot, ela é uma das festividades exclusivamente para o povo judeu. É a outorga da Torá no Monte Sinai, né? Então ela é, de fato, como que fala? É, de fato, uma ordenança, né, para o povo de Israel sobre a questão de Shavuot. Por enquanto, né, ainda não temos nenhuma orientação rabínica, né, no sentido de que os não-judeus possam cumprir, né, ou possam fazer voluntariamente alguma coisa específica dentro desse contexto todo. Então, como é uma festividade exclusivamente judaica, né, ela está, sem sombra de dúvidas, baseada lá em Shemot, Êxodo, capítulo 24, verso 7, quando Deus ofertou a Torá às 70 nações e elas se recusaram a aceitar a Torá. Mas aí o povo judeu, quando lhe foi apresentado a Torá, diferentemente das nações, as nações perguntavam o que está escrito nela. Então, um exemplo, né? Então Deus dizia, está escrito que não roubarás. Então determinada nação dizia, né? Nós não podemos fazer isso porque nós vivemos do roubo. Nós roubamos, assaltamos, nós furtamos e nós vivemos disso. E nós não vamos parar com isso não. Então essa Torá não serve para nós, né? E assim sucessivamente. Cada nação, as 70 nações, era apresentada a Torá, segundo os sábios da Mishnah, e as 70 nações davam as suas devidas desculpas. Mas quando a Torá foi ofertada ao povo judeu, então Shemot, Êxodo, capítulo 24, verso 7, diz assim, e então o povo judeu simplesmente disse, nasce venishma, que significa nós faremos e ouviremos. Então, o povo judeu não perguntou o que estava escrito. Simplesmente disseram, nós faremos, nós obedeceremos. E em seguida diz, e ouviremos. Segundo os nossos sábios, falam que aqui está implícito que o povo judeu estava dizendo. E nós vamos estudar para compreender cada vez mais, cada vez melhor o que diz respeito à sua palavra e os seus mandamentos. Mas a primeira resposta foi, faremos, obedeceremos. Por isso que Deus realmente fez esse pacto do Sinai, né, através de Moshe, com o povo judeu. E através do povo judeu tem se estendido às nações o monoteísmo, o verdadeiro monoteísmo, dentro desse escopo para o aprendizado, né, do conhecimento, da grandiosidade do único verdadeiro Deus e Salvador, como está escrito lá em Isaías capítulo 43, versos 9 a 11, onde também está escrito que Deus, falando através do profeta, disse ao povo judeu, vocês são as minhas testemunhas para anunciar às nações que só eu sou Deus e Salvador. E é por isso que nesses últimos 20 anos, principalmente, o movimento Benei Noach, né, os filhos de Noé, com quem Deus fez o primeiro pacto com a humanidade, depois do dilúvio, e Deus é fiel ao seu pacto com a humanidade, né? Então, o povo judeu é o povo escolhido, é a menina dos olhos, é o único filho primogênito, e as nações são os irmãos mais novos do filho primogênito de Deus.
que é o nosso irmão mais velho, né? Então, por isso, através do povo judeu, eles têm sido a testemunha fiel do verdadeiro monoteísmo, e nos últimos 20 anos, entre as nações, o movimento Benei Noach, os filhos de Noé, realmente tem abraçado o verdadeiro monoteísmo com a sua base judaica e tem tido rabinos, né, na liderança para poder orientar adequadamente os não-judeus como viver a fé monoteísta, baseado principalmente nas 7 leis universais e dentro dos ensinamentos da Torá, aquilo que é pertinente aos não-judeus, ok? Então, dentro desse escopo todo, né, nós temos aí realmente a questão da festividade de Shavuot, que por enquanto ainda não temos nenhuma orientação rabínica, como que os não-judeus podem, de fato, voluntariamente, com coração voluntário, transbordante em amor, em fazer alguma coisa de forma específica, né? Então, no momento, o que nos foi passado aí são algumas coisas que, baseado naquilo que está nas festividades, se você for fazer alguma coisa, você precisa fazer de forma voluntária, com amor, né? Mas não adentrar, né, especificamente dentro daquilo que é exclusivamente pertinente ao povo judeu. Mas você pode tirar algumas lições nesse sentido para poder fazer algumas coisas, né, para poder, assim, te trazer um pouco mais de elevação espiritual, né? É algo voluntário, não nos é ordenado, como é ordenado ao povo judeu, né? Então nós temos aí, né, algumas coisas pertinentes a esses 2 dias de Shavuot, né? A partir do pôr do sol de amanhã, primeiro dia da semana, o domingo. E então temos aí, né, a mesma questão, né, de você pode acender voluntariamente, tudo que você fizer é voluntário e com amor, ok? Então o acendimento das velas, né, das luzes, né, no entardecer de amanhã, você pode fazer isso daí. Outra coisa que se pode fazer, né, preces, né, você pode ler salmos no sentido aí que possam exaltar a festividade da outorga da Torá, né, sobre Shavuot. Temos lá, por exemplo, o Salmo 136, que fala muito com referência à saída do povo do Egito, por exemplo, né, e é conduzido até Shavuot. E aí no domingo à noite você pode, dentro desse escopo aí, você pode fazer a recitação do Kiddush, né, por causa de uma bebida que provém da videira, e fazer uma refeição festiva, né? Pode fazer uma refeição festiva em homenagem ao dia de Shavuot, né? Como, por exemplo, uma festa de aniversário, recordando o dia da outorga da Torá ao povo judeu, e através do povo judeu, o que é pertinente aos não-judeus tem sido entregue através dos milênios, né? É um costume muito judaico, né? Na noite de domingo para segunda, da primeira noite de Shavuot para o amanhecer, é costume permanecer acordado e estudar a Torá até o amanhecer, né? Então, esse é um costume judaico, em todo o mundo judaico, assim é feito nesses milênios todos. E para o não-judeu, se você quiser fazer voluntariamente, né, o estudo da Torá, você tem várias questões que você pode usar durante esse estudo da noite. O estudo da Torá, que é o princípio da porção da semana. Você pode estudar o guia Benei Noach, que é compilado pelo nosso Rav Yaakov Geranstadit, né? Por isso que é importante os Benei Noach terem o guia Benei Noach e o Sidur Benei Noach, para fazer as preces da noite, né?
nesse sentido todo, estudar a Torá, a porção semanal, o princípio da porção semanal, certo? Nesse sentido aí. Até a hora que você quer ficar acordado, até a hora que você aguentar, você fica tranquilamente. Deu sono, você vai dormir tranquilo, sossegado, em paz, que não tem problema nenhum, ok? Agora, na segunda-feira, durante o dia, ainda estamos no primeiro dia, né? Estaremos ainda no primeiro dia de Shavuot. Então, principalmente aí na parte da manhã, né? Todo o povo judeu é ordenado a eles se reunirem nas sinagogas, certo? E para poderem ouvir a leitura da Torá e a Haftará, a porção dos profetas, né? Não sei, tem lugares que estão livres, né, para poder fazer reuniões presenciais com determinada porcentagem, de acordo com o ambiente, né, da sua capacidade, né? Então, 50 pessoas cabem num determinado lugar, se não me falha a memória, são 25% da capacidade que pode se reunir naquele lugar. Tem outros lugares ainda que parece que ainda não estão liberados as reuniões presenciais, então é feito à distância e cada um na sua casa, no modo de dizer, né? E então se faz a leitura das porções da Torá e do profeta. Nesse primeiro dia, na segunda de manhã, é feita a leitura do livro de Shemot, capítulo 19, e vai até o capítulo 20, o verso 3, que é exatamente toda a preparação e a narrativa da outorga da Torá e os 10 mandamentos. Também no livro Bamidbar, Números no Deserto, capítulo 28, versos 26 a 31. Né? E a porção do profeta, que é no capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, do verso 1 ao 28, e depois o capítulo 3 e o verso 12. Então essas seriam as porções lidas na segunda de manhã. Algo especial que é feito na segunda-feira de manhã em todas as sinagogas ou lares judaicos, todos os homens, mulheres e crianças devem comparecer à sinagoga para ouvir os 10 mandamentos. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, de abençoada memória, ele disse, né, e incentivou levar até mesmo bebês para escutarem os 10 mandamentos. Em casa, certifique-se que seus filhos, até recém-nascidos, escutem a leitura dos 10 mandamentos, realizados em voz alta em seu lar, pois nossos filhos são nossas garantias de que manteremos a Torá. Assim afirma o Midrash, né, que era a única garantia aceitável por Deus. Né? O que significa essa única garantia aceitável para Deus? Na outorga da Torá, quando o povo disse faremos e ouviremos, ou primeiro vamos obedecer e depois vamos estudar, né? Segundo a Mishnah, os nossos sábios dizem que Deus ele pediu para o povo judeu uma garantia. Qual é a garantia que vocês dão sobre a questão de que vocês realmente aceitam a Torá, vão zelar por ela, né? Que vão obedecer, etc. e tal, né? Então o povo judeu respondeu a Deus nessa ocasião, segundo a Mishnah. Primeiro eles deram a garantia dos patriarcas, mas aí Deus não aceitou porque ele falou que os patriarcas eles tiveram as suas falhas. Então eles foram, né, dando algumas garantias e todas elas foram negadas por Deus. Mas aí quando eles disseram, né, pelos nossos filhos, são nossas garantias de que manteremos a Torá. Então, quando o povo respondeu isso, segundo os sábios na Mishnah,
que a garantia que eles deram a Deus foi: os nossos filhos são nossas garantias de que manteremos a Torá. Então Deus aceitou, né, esse termo de garantia, vamos assim dizer, e então ele outorgou a Torá ao povo judeu. Por isso, né, o Rebbe Menachem Mendel, ele incentivou bastante para que as famílias judaicas, né, em Shavuot, levem os seus filhos pequenos para as sinagogas para ouvirem os 10 mandamentos. E aquela família, né, que tem uma criança recém-nascida, que ainda não pode se locomover, né, nos seus primeiros dias, porque no 8º dia o menino é levado à sinagoga para Brit Milá, a circuncisão. Mas nesses primeiros dias, até o 8º dia, em que não se locomove fora de casa, então o cuidado para que essas crianças recém-nascidas, elas possam ouvir de alguém dentro de casa a leitura dos 10 mandamentos, para que possa realmente ser garantido a manutenção da Torá através das gerações. E é isso que tem acontecido até a presente data. Então, uma das coisas que se pode aplicar é exatamente essa. As crianças, né, das famílias Beneinor sendo levadas nas suas reuniões das suas comunidades, ou aonde se reunirem, ou na própria casa, né, segundo a realidade dos fatos aí, não deixem de fazer as crianças ouvirem a leitura dos 10 mandamentos. É importantíssimo isso daí, ok? E aí transcorre, né, o nosso dia, nosso primeiro dia de Shavuot, e aí no entardecer da segunda-feira já se parte para a segunda noite e o segundo dia de Shavuot, né, com as mesmas questões aí, né, o acendimento das velas, certo? Não tem problema algum. No meio judaico é feito o Skor, que é a lembrança em memória dos pais, aqueles que têm pais falecidos. Então, na segunda-feira à noite, né, é feito aí a leitura, o acendimento das velas, e na manhã, né, da terça-feira, que é o segundo dia de Shavuot, então é feito o Skor, né, a lembrança em memória dos nossos pais que partiram, né? Então aí tem esse costume de se fazer isso daí. Você pode também lembrar dos seus pais, quem tem os pais falecidos, ou o pai ou a mãe, ou os dois, né? Você pode fazer essa lembrança, lembrar realmente dos nossos pais que partiram, né? Isso não tem algum problema nenhum. Você pode fazer essa menção. Você menciona o nome do seu pai e o nome do pai dele. Você menciona o nome da sua mãe e o nome do pai dela, né, por sermos Beneinor, e dessa forma você faz uma lembrança deles para a elevação da alma deles, ok? E também, né, você pode fazer ali na segunda noite, o segundo princípio do segundo dia de Shavuot, você pode também fazer uma refeição festiva, né? As festividades de Hashem são festivas, o nome já diz, né? Você pode fazer uma refeição festiva, né, e se alegrar por Shavuot, ok? E aí no segundo dia, né, na terça-feira de manhã, então você tem as leituras, né, da Torá e a porção do profeta. As leituras da Torá estão alicerçadas em Devarim, Deuteronômio, capítulo 15, a partir do verso 19, e vai até o capítulo 16 e o verso 17. E em Bamidbar, Números, capítulo 28, do verso 26 ao 31. Essas são as porções da Torá para esse dia. E a porção do profeta está em Abacuque,
capítulo 2, a partir do verso 20, e vai até o capítulo 3 e o verso 19, ok? Então, isso daí que pode ser feito de uma forma tranquila aí, como diz assim, um aprendizado sobre Shavuot, né? Algumas comunidades judaicas têm o costume de ler nesse segundo dia, portanto, durante o dia da terça-feira, segundo dia de Shavuot, tem algumas comunidades que têm o costume de ler o livro de Ruth, né? Então, é uma excelente leitura o livro de Ruth. Ruth é uma mulher exemplar, certo? Uma mulher não judia, para começo de conversa, né? Uma mulher não judia, que tem um exemplo de vida excepcional, e depois o momento sublime da sua vida, junto com a sua sogra, em que ela faz a sua real conversão ao judaísmo, quando ela diz para a sua sogra, né? O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, para onde fores eu irei contigo, aonde você morrer, ali morrerei contigo. Então, Ruth, a leitura do livro de Ruth é algo maravilhoso de ser lido, né? Principalmente para os homens. Por que principalmente para os homens? Para os homens aprenderem sempre a honrar as suas esposas, né? Que isso é precioso aos olhos de Deus. Mas também é excepcional para as mulheres, né? Uma conduta de vida exemplar, para que cada Batnor possa aperfeiçoar também a sua conduta exemplar no dia a dia, ok? E assim, né, de forma simples, nós podemos aí encerrar o segundo dia de Shavuot e prestarmos, né, a Hashem essa gratidão pelo povo judeu, pelo povo de Israel, principalmente nesses dias conturbados que o povo de Israel está enfrentando, e aí, através disso, né, elevarmos as nossas preces em favor do nosso irmão mais velho, o primogênito de Deus, o povo judeu, para que haja paz em Jerusalém, para que haja paz em Yeshurun. Yeshurun é uma forma expressiva, poética, para se referir a Israel, né? Então, por isso, as nossas preces nesse sentido todo aí, ok? Como a Torá, ela é a base de tudo, então, antes da gente ir para a nossa última leitura da nossa paraxá semanal, eu quero trazer para vocês aqui, no capítulo 6, na Mishnah número 7, do Pirkei Avot, né, que é chamado de Ética do Sinai, mas literalmente também ela é a ética dos pais, né, porque Avot é o plural de Av. Av é pai, Avot, pais. Então, a ética dos pais, né, que são os nossos sábios. Então, eu quero trazer para vocês aqui o que eles falam, os nossos sábios, o que eles nos falam nessa Mishnah número 7, na sua introdução, baseados em provérbios. Então, eles dizem assim na sua introdução: grande é a Torá, pois concede a quem a observa vida neste mundo e no outro, como está escrito, porque suas palavras são uma fonte de vida para os que as encontram, e um bálsamo para o seu corpo. E está escrito: se constituirá em cura para teu corpo, e medula para teus ossos. E mais, é a árvore da vida para quem a ela se apega, e bem-aventurado é todo aquele que a sustém. Seus ensinamentos serão um diadema de graça para a tua cabeça e um colar para o teu colo. E novamente,
é um ornamento de graça para a tua fronte e cingi-la como uma auréola de glória. E ainda diz, por mim, a Torá, serão multiplicados teus dias e estendida tua vida. Longos anos estão à tua direita, riquezas e glória à tua esquerda. Dias numerosos e anos de paz te concederão a prática dos seus mandamentos. E ainda são aprazíveis seus caminhos e de paz todos os seus atalhos. Né? Então os nossos sábios, né, aqui em Pirkei Avot, no capítulo 6, na Mishnah 7, na sua introdução, eles falam estas coisas baseados em Provérbios, capítulo 4, verso 22, capítulo 3, verso 8 e 18 e 19, capítulo 4, verso 9, capítulo 9, verso 11, capítulo 3, verso 16 e capítulo 2, verso 17. Aqui nós temos a resposta para aquilo que falamos na inicial da nossa live. O bem prevalece em todos os sentidos. O bem sempre vence em todos os sentidos e em todos os níveis. Aquela pessoa que tem a visão de que ser ruim é bom porque prolonga a vida, aqui está a resposta. Que ser uma pessoa má, uma pessoa ruim, os seus dias são abreviados. Porque aqui nós encontramos, né, de forma, por exemplo, por mim a Torá serão multiplicados seus dias e estendido tua vida. Longos anos estão à tua direita, riquezas à tua riqueza e glória à tua esquerda. Porque suas palavras são uma fonte de vida para os que a encontram e um bálsamo para o seu corpo. Se constituirá em cura para o teu corpo e medula para os teus ossos. É a árvore da vida. Ou seja, a Torá é tudo para nós. É vida, é saúde. Ela é vida tanto para agora como para o mundo vindouro. A vida eterna. Então a Torá, ela é a nossa cura. Em todos os níveis. E é isso que nós precisamos viver e levar à frente para os nossos irmãos não judeus. A Torá é a solução para todos os níveis do nosso planeta. Do nosso planeta. Certo? É interessante, e eu quero compartilhar com vocês aqui essa realidade, no sentido de uma visão realmente da redenção com a revelação do justo Mashiach. A revelação do justo Mashiach. Edna, essa revelação do justo Mashiach mostrará para nós a redenção final. Então os nossos sábios, eles trazem uma visão da seguinte forma, né, fazendo uma analogia, uma história com E, ok? Para a gente ter assim uma visão dentro de uma história que nós podemos inclusive contar para as nossas crianças, né? Edna, oi, traz as crianças aí para ouvir a história que nós vamos falar aqui sobre essa questão do nosso mundo, ok? Corre, que a hora está passando. Né? Então, nós vamos contar aqui uma história que vai trazer de uma forma muito bonita para nós assim termos uma visão nesse sentido aqui, né? Dessa história, né? Fica ali na frente para eu mostrar vocês ali para o pessoal aqui. A Gabi e o Miguel. Vai lá na frente, lá, menina. Não é para ficar fazendo barulho com comida aí, não. É para prestar atenção na história. Então, olha lá, ó. Dê uma olhada aí. Pronto? Uhum. Olha lá, fala um shalom aí pro pessoal. Shalom. Vamos lá escutar a história então, ok? Uhum.
Pronto. Silêncio aí no lugar. Não é sessão de cinema. Estão querendo comer pipoca aqui, salgadinho, com refrigerante, gente. Olha só. O refri, eu vou pegar o refri. Tá, então vamos lá para a história. Silêncio agora. Tá bem? Então vamos lá, ó. Preste atenção nisso daqui. É uma forma bem divertida de você poder contar essa história para as crianças, no sentido de visualizar realmente a questão do nosso mundo. Ok? Vamos lá? Então diz assim: sonhei que estava no futuro. Um futuro próximo ou distante? Não sei. Era um sonho. Apenas um sonho. Sei apenas que nele as galáxias se empenhavam em uma guerra universal. As galáxias estavam em guerras. Então, no planeta Alfa da galáxia Beta, 2 guerreiros receberam suas licenças de folga para passar o fim de semana. Então, os 2 guerreiros, eles aproveitaram a folga e disseram: vamos dar uma voltinha? Vamos! Simplesmente eles pegaram o carro deles para dar uma volta, um passeio. O carro deles era um disco voador. E eles então entraram no seu disco voador e foram dar um passeio de fim de semana. Afinal de contas, depois da batalha, merecem a sua folga. E então eles saíram para dar um passeio no seu disco voador pelo espaço. Só que eles estavam tão relaxados que eles não perceberam que eles ficaram e foram muito distantes da sua galáxia. E então, depois de muito vagarem para lá e para cá, eles avistaram um ponto dentro daquele universo em que eles estavam e não sabiam que galáxia que eles estavam, mas eles avistaram um ponto, um pequeno ponto naquele universo no espaço sideral. Rapidamente, como guerreiros experientes que eles eram nos mapas estelares, eles pegaram seus mapas, abriram seus mapas e vamos ver que nos diz os nossos mapas estelares com referência a esse pequeno ponto que nós estamos visualizando. E eles olharam, não acharam nada nos seus mapas estelares. Então, eles conversaram entre si e disseram: vamos explorar, vamos ver o que se trata disso daí, certo? Vamos ver então, vamos nos aproximar. E eles se aproximaram. Então eles perceberam que aquele ponto, de fato, ele era um planeta. Então eles disseram: opa, já que estamos distante de casa, distantes da nossa galáxia, vamos então explorar. E quem sabe, né, vamos conquistar e poderemos voltar à nossa galáxia como heróis que conquistamos um planeta. Então, eles resolveram e pousaram o seu disco voador, abriram a porta e ao saírem, eles olharam para a direita, para a esquerda, olharam, eles não acreditavam naquela visão incomparável e incompreensível que estava diante deles. E então eles viram que lobos e cordeiros pastavam juntos. E uma criança cuidava desses rebanhos de lobos e cordeiros. Um olhou para o outro e disse: mas como pode uma criança cuidando de lobos que estão junto com cordeiros, pastando juntos? E então eles colocaram os seus ouvidos sensíveis ao troar de batalhas galáxias e eles procuraram o barulho de uma guerra. Eles procuraram visualizar, né, se haveria algum som no troar de batalhas às quais eles estavam acostumados, mas eles apenas não ouviam nada, apenas silêncio. Então eles falaram: vamos explorar, vamos ver o que está acontecendo, vamos explorar esse planeta. Quem sabe nós poderemos ainda conquistá-lo.
Então, eles começaram a andar pela terra que estava diante deles, viram ali uma floresta, e eles começaram a entrar pela relva macia, eles começaram a adentrar nas árvores para cá e para lá, e então, de repente, eles viram diante de si uma casa, e eles olharam aquela casa, o silêncio continuava, eles não conseguiam ouvir nem o troar de batalhas, mas como pode? Não há nenhuma guerra neste lugar? Então, eles foram devagar, chegaram próximo à casa, abriram devagar a porta e olharam para dentro e eles perceberam o quê? O que eles perceberam, Gabi e Miguel? Apenas um grupo de pessoas que movimentavam os seus lábios, mal eles podiam ouvir o som do que eles falavam. E eles olharam um para o outro e falaram, mas o que é isso? Você está observando, meu companheiro? E o outro disse, mas como podem? São pessoas de cores brancas, negras, vermelhas, amarelas. As suas fisionomias refletem paz e felicidade. Como pode isso? Algo que eles não estavam acostumados, algo que eles não visualizavam há muito e muito tempo. Então, diante dessa visão inesperada, eles falaram para com o outro, vamos dar o nosso brado de guerra, vamos então desafiá-los, então nós alcançaremos a nossa grande vitória e nós vamos produzir medos a esses habitantes e nós vamos conquistar esse planeta e o seu povo e vamos voltar como heróis que conquistamos um planeta novo ao voltar para a nossa galáxia Beta. E então eles encheram seus pulmões e bradaram o grito de guerra. Já viu o Miguel gostar? E aí? Calma, não se aveste. E aí então, aquele povo, qual foi a reação deles? Apenas olharam para eles. E um deles se levantou, se aproximou deles e disse para eles, quem são vocês? Calmo, tranquilo, sereno. E então aqueles guerreiros responderam, nós somos guerreiros do planeta Alfa, da galáxia Beta, e nós somos invencíveis. E vocês, o que fazem aqui? E então aqueles guerreiros não estavam entendendo nada, não havia nenhuma reação agressiva, tudo era sereno, tranquilo, tudo era com muita paz, né? E então, aquele homem novamente se volta para aos dois guerreiros e pergunta para eles, o que vocês estão fazendo aqui? E eles respondem, nós somos guerreiros. Onde estão os seus exércitos? Cadê os teus guerreiros? Por que vocês estão aqui rezando? E este homem, na sua tranquilidade, serenidade, no seu shalom, ele disse, nós estamos aqui rezando pela paz. E os guerreiros novamente disseram, mas como vocês podem rezar sem ter um líder que lhes diga a quem amar e a quem odiar? Vocês precisam saber a quem amar e a quem odiar? E aquele homem novamente respondeu para eles com toda a tranquilidade. Nós acreditamos que esta seja a melhor maneira de rezar juntos. Todas as pessoas, sejam elas brancas, negras, vermelhas, amarelas, de qualquer nacionalidade. Nós acreditamos que podemos juntos estarmos em união e nós podemos dar graças através das nossas preces com coração amoroso ao Deus realmente que nos proporciona estas coisas. Então, os guerreiros disseram, estranho,
E vocês não têm guerreiros? Vocês não têm heróis? Vocês como vencem as guerras? Não temos guerreiros, porque aqui uma nação não se levanta contra outra nação. E não mais se conhece a arte da guerra. Transformamos nossas espadas em arados e nossas lanças em foices para ceifar o produto da terra. Como vocês devem ter visto, lobos e carneiros e cordeiros vivem próximos e nós temos uma criança para pastoreá-los. E então os guerreiros disseram: que planeta estranho é este? É inacreditável. Nunca poderíamos imaginar tal coisa. Que nome tem este planeta? E então aquele homem respondeu para eles: tempos atrás resolvemos mudar seu nome. Antes nós o chamávamos de Planeta Terra. Agora o seu nome é Planeta Shalom. É o planeta da paz. Baruch Hashem, essa é a história. É isso daí. Gostaram, crianças? O Miguel e a Gabi aqui gostaram. Até a Edna gostou e aplaudiu aqui, gente. Então, isso é muito bom. Então essa é uma forma de nós podermos falar aos nossos pequenos do Olam Rabá, do mundo vindouro, né? Por isso, Shavuot traz para nós, sem sombra de dúvidas, essa preciosidade de trazer as nossas crianças para ouvirem a leitura dos 10 mandamentos. Então, né? Por isso daí, vamos aí cada vez mais aplicarmos aquilo que os nossos sábios dizem, o nosso Rebbe Menachem Mendel, com muita categoria, com muita sabedoria, sempre esteve incentivando de fato a questão de o ensinar às crianças desde cedo, como diz Provérbios, desde cedo na sua mais tenra idade, né, as sagradas letras, ok? Vamos para a nossa sétima aliá e mais mafitir, né, para que de fato nós possamos aí então encerrar a nossa 34ª Parashá, Bamidbar, que significa no deserto, está no livro de Números, capítulo 4, verso 1 a 16, é a sétima aliá, ok? Vamos lá então? As funções dos descendentes de Querate. Deus falou a Moshe e Arão dizendo: nomeie os descendentes de Querate que estão aptos para o trabalho de carregar dos outros levitas, verificando a linhagem familiar, seguindo a casa paterna. Escolha somente aqueles dos 30 aos 50 anos de idade. Todos que estejam aptos a participar do serviço de carregar para trabalhar na tenda da reunião. O seguinte é o serviço dos descendentes de Querate na tenda da reunião, o Santo dos Santos. Quando o acampamento estiver para viajar, Arão e os seus filhos virão e retirarão a partição, que é a cortina da divisão do santo para o Santo dos Santos, usando-a para cobrir a arca do testemunho. Eles colocarão uma coberta de pele de tarraxe sobre ela e por cima dela. Estenderão uma vestimenta de pura lã turquesa. Eles então colocarão suas barras de transporte no lugar. Eles estenderão uma vestimenta turquesa sobre a mesa interna. Então eles colocarão sobre ela as formas de pão, colheres, barras de suporte e barras separatórias. Então o pão multifacetado pode ser posto sobre ela. Sobre tudo isto, eles colocarão uma vestimenta de lã carmesim e a cobrirão com uma coberta de pele de tarraxe. Eles então estenderão suas barras de transporte no lugar. Eles pegarão uma vestimenta de lã turquesa e cobrirão a menorá brilhante, junto com suas lâmpadas, pinças dos pavios, pás de cinzas
e os recipientes de óleo usados para ela. A menorá e todos os seus utensílios serão colocados numa coberta, que é uma bolsa, um tipo de bolsa, de pele de tarraxe e conectada em barras de transporte. Eles estenderão um pano de lã turquesa sobre o altar de ouro e então a cobrirão com uma coberta de pele de tarraxe. Eles então fixarão suas barras de transporte, eles tomarão todos os utensílios de serviço do santuário e os colocarão dentro de uma vestimenta de lã turquesa. Eles serão então envoltos com uma coberta de pele de tarraxe e conectados a uma barra de transporte. Eles removerão todas as cinzas do altar de cobre e estenderão um pano púrpura sobre ele. Eles colocarão sobre ele todos os utensílios que são usados para seu serviço, tais como os braseiros, garfos para carne, pás e bacias de sacrifício, todos os utensílios do altar. Eles então cobrirão tudo com uma coberta de pele de tarraxe e fixarão suas barras de transporte. Quando o acampamento estiver pronto para viajar, Arão e seus filhos deverão finalizar a cobertura dos sagrados, altar e arca, e todos os outros utensílios sagrados. Depois virão os descendentes de Querate para carregar esses itens, mas eles não devem tocar os sagrados utensílios quando estes estiverem descobertos, pois se o fizerem, morrerão. O acima é o que os descendentes de Querate devem carregar na tenda da reunião. Elazar, filho de Arão, o sacerdote, foi nomeado para carregar o seguinte: o óleo de iluminação, o incenso perfumado, as oferendas de farinha para o sacrifício diário e o óleo de unção. Ele estava também incumbido de todo o tabernáculo e todos os seus conteúdos, o santuário e seus utensílios. Aqui nós encerramos a 7ª aliá. Agora, do verso 17 ao verso 20, ainda do capítulo 4, nós temos o Mafitir, a leitura final, que diz assim: Deus falou para Moshe e Arão dizendo: não façam com que a tribo das famílias de Querate seja extinta entre os levitas. Isto é, o que vocês devem fazer para que eles sobrevivam e não morram. Quando vierem para o Santo dos Santos, Arão e seus filhos primeiro virão e colocarão cada homem individualmente para realizar seu serviço, transportando sua carga. Eles então devem vir e ver os utensílios sagrados sendo empacotados para que eles não morram. Aliás, eles não devem vir e ver os utensílios sagrados sendo empacotados para que eles não morram. Aqui nós encerramos então a nossa 34ª aliá, Bamidbar, que é a primeira paraxá do 4º livro da Torá, que é Bamidbar, traduzido como números, mas a tradução literal é no deserto. Resumindo aqui, somente Arão e os seus filhos que poderão entrar no lugar sagrado e realmente acobertar, envolver, colocar em bolsas todo o material sagrado no Santo dos Santos. E Querate, a família de Querate, os seus descendentes, eles teriam ali a incumbência de fazer o transporte. Mas a advertência e a orientação que Deus deu a Moshe e Arão, era exatamente o quê? Que eles, Arão e seus filhos, devem fazer toda a embalagem, empacotar, né? todo o material sagrado. E Querate e os seus descendentes, somente depois que tudo aquilo que é santo, kadosh, está devidamente embalado, está aos olhos, estão acobertados, certo? Pelas mantas de peles e pelas bolsas de peles, e não estão mais visíveis. Então, aí sim, os descendentes de Querate poderiam entrar e poderiam
manusear as embalagens nos seus respectivos lugares e fazer o seu devido transporte. Se alguma parte dessas peças estivessem expostas e alguém o tocasse, morreria imediatamente. Por isso, Deus falou para Moshe, para que eles não morram. Primeiro vai Arão e os seus filhos, fazem todas as embalagens, empacota, envolve dentro das peles, das bolsas, para que não fique nada, absolutamente nada exposto, para que ninguém venha morrer por causa disso, né? Então, é nesse sentido aí que fala para que Querate e os seus descendentes não morram. Mas para finalizarmos aqui, nós queremos trazer, segundo o pensamento racídico, que é o pensamento de ensinamento, de aprendizado a níveis mais elevados, sobre essa questão toda aqui, a seguinte questão: as 3 coberturas da arca, representadas aqui, que nós vemos aqui no verso 5 ao verso 6 do capítulo 4, então nós temos aí 3 questões: participação, o corpo é infuso e a bolsa de peles de Tahash. Então vamos ver o significado disso no nível espiritual, para nós entendermos essa questão aqui de uma forma mais espiritual e mais elevada. Então, primeiro, a participação. A participação, que era a entrada para o Santo dos Santos, representa o corpo, pois o corpo do judeu é santo. A necessidade do corpo estar envolvido em assuntos físicos não é contrária à espiritualidade da pessoa. Então aqui, dentro desse escopo, a participação, está falando no nível participação física, o corpo, né? Ou seja, a pessoa fisicamente, ela se envolve com as questões do Santo dos Santos, propriamente dito aqui, certo? E nesse sentido, o corpo físico ele está envolvido em algo espiritual e, portanto, elevado. Então, a ação física, ela é realmente uma ação que não contraria a espiritualidade do fato em si. A partir do momento que a pessoa se envolve fisicamente com as questões espirituais de santidade de Deus, isso é agradável a Deus, isso também traz para nós, sem sombra de dúvidas, uma elevação espiritual, uma conexão mais profunda com Deus. No segundo item, que fala o corpo é infuso com uma alma animal que deseja se opor à alma divina, ou seja, recordando, nós temos a nossa alma divina e a nossa alma animal, e uma se opõe à outra, certo? Então, mesmo assim, é uma alma animal judaica, que foi feita sob medida para trabalhar junto com a alma divina. Essa ideia é representada pela vestimenta de lã, que foi feita sob medida para cada utensílio, certo? Então, nesse sentido aqui, como nós estamos literalmente no Santo dos Santos, literalmente Arão e seus filhos, literalmente a descendência de Querate. Então, literalmente, nós estamos envolvidos aqui dentro do Mishkan, o tabernáculo no deserto. Então, por isso aqui fala a alma judia, certo? Mas nós não podemos esquecer que o aprendizado para nós também não judeus, nós temos a nossa alma divina e a nossa alma animal. E essa alma animal, ela foi feita sob medida para estar em nós, nesse corpo físico. E ela se opõe à alma divina. Dentro desse sentido aí, então a ideia é que esta vestimenta de lã que foi feita sob medida para cada utensílio, certo? Então essa vestimenta, né, que foi colocada sobre e envolvendo aquilo que é Kadosh, né, que são os itens sagrados, né, a arca, por exemplo,
a arca. Então, essa capa, essa vestimenta de lã envolvendo o sagrado, ela corresponde ao nosso corpo. Então, esse corpo que nós habitamos é a lã que está envolvendo aquilo que é mais sagrado para Deus, que é a nossa alma divina e a nossa alma animal. É interessante nós observarmos isso, certo? Por que a alma animal? Porque ela faz parte de nós. Ela representa a ação humana de Arão e os seus filhos. A questão física. A questão física, ela representa o mundano. As pessoas mundanas. As pessoas que estão envolvidas na sua vida secular para lá e para cá. Mas ao mesmo tempo vem para o Kadosh Kadoshim, o Santo dos Santos, certo? E vem junto com a sua alma divina e junto com a sua alma animal, para prestar um serviço a Deus. Por isso, o corpo é infuso com essa alma animal e com essa alma divina. E Deus nos aceita e nos recebe da mesma forma. Por isso que a nossa alma divina precisa ser forte, para trazer a alma animal cada vez mais para o serviço a Hashem. Transformando a alma animal no serviço a Deus junto com a alma divina, com toda a sua força, com toda a sua intrepidez, com toda a sua ousadia, com toda a sua coragem, prestando um serviço a Deus. Como que você encara isso? Alma divina e alma animal. Por exemplo, a alma divina conectada com a Torá, com Hashem, e conhece a questão das sagradas letras. A alma animal é aquela que se opõe à alma divina. Então, a alma animal, ao se opor à alma divina, então vamos analisar os seus atributos. A coragem, a ousadia, a intrepidez, não tem medo de enfrentar a alma divina. Esta força é que precisa ser revertida no nosso dia a dia, em conexão com a alma divina, para prestar um serviço a Deus. Como que isso acontece? A partir do momento que a alma divina, ela domina a alma animal, então essa alma animal, ela vai ser usada de que forma? A coragem para você poder levar à frente o monoteísmo a todas as pessoas. A crença em Deus a todas as pessoas. Vejam bem, até pouco tempo atrás, por exemplo, o nosso país, era praticamente proibido falar de Deus. Manifestar de forma mais profusa e cada vez mais aos quatro ventos do nosso país, a questão monoteísta judaica. Hoje, nós temos mais liberdade para falar. Então, nós precisamos aproveitar a oportunidade para usar esses atributos da nossa alma animal, a coragem, a intrepidez, a ousadia, para podermos falar, anunciar, através de palavras e ações, a nossa fé monoteísta, com o fundamento judaico. Então é nesse sentido que se fala. A terceira questão aqui, a bolsa de pele de Tarrash, não foi especificamente a bolsa de pele de Tarrash, porém não foi especificamente dedicada à arca, representando os desejos externos da pessoa que resultaram de sua vivência com a cultura secular. Ou seja, a arca sagrada, ela é revestida com a vestimenta de lã. Depois que a arca ela é totalmente revestida com essa vestimenta de lã, então vem a bolsa de Tarrash, certo? Essa bolsa de pele de Tarrash, ela vem então e ela reveste toda a arca que já está coberta com a sua vestimenta de lã. Então, essa bolsa de Tarrash, ela é externa. E nesse sentido, os ensinamentos da Hassidut diz que representa os desejos externos da pessoa que resultaram de sua vivência com a cultura secular. É a nossa experiência com o mundo externo. Simplificando, é isso. É a nossa experiência com o mundo externo, né?
onde nós recebemos, do mundo externo, nós recebemos ensinamentos, aprendizados que não estavam devidamente alicerçados com a Torá e, de certa forma, vamos assim dizer, vivíamos no engano. Então, essa bolsa de pele de tarraxe representa esse contato nosso externo, certo? Que ele é corrigido no seu dia a dia. Então não devemos nos desesperar ao ver que temos tantas causas para distração em nosso caminho espiritual. Pois assim como estas coberturas foram postas sobre a arca, enquanto esta estava em trânsito para um destino mais elevado, assim também o corpo, a alma animal e as influências externas desafiam a nossa alma divina a revelar seus poderes mais elevados. Ou seja, assim como a arca era transportada de um lugar para outro e a dimensão que ela era transportada era cada vez mais elevada, até chegar em Jerusalém, até chegar no ponto do grande templo em Jerusalém, o lugar mais elevado. Assim, os nossos sábios, que nos traz o pensamento racídico, ele nos fala nesse sentido. Assim, o corpo e a nossa alma animal, com as suas influências externas, certo? Nós estamos em trânsito. Então nós temos aí as nossas falhas, os nossos escorregões, como diz ali atrás, muitas vezes nós temos aquelas distrações do nosso caminho espiritual. Mas os sábios da Hassidut, eles dizem, não se desesperem. Ou seja, não desanimem, não desistam, não voltem atrás. Falhou, errou, caiu, levanta. Pé na tábua, não pare, não desista. Esse é o ensinamento que vem trazer para nós essa questão do transporte da arca sagrada. Lembre-se sempre, a arca sagrada, ela representa a tua alma divina. Não esqueça disso. E não esqueça que ela tem um serviço para corrigir a alma animal, para trazê-la ao serviço divino. Não esqueça que essa alma divina que é sagrada para Deus e para você mesmo, certo? Ela tem a sua bolsa de pele de tarraxe, que é o seu corpo externo. E esse corpo externo, junto com a alma animal, muitas vezes se distrai no caminho espiritual, na sua jornada monoteísta. E muitas vezes tem a sua falha, o seu escorregar. Mas os sábios da Hassidut dizem, não se desespere. Aprenda com o teu erro, aprenda com a tua falha. Corrija-se para que você não venha fazê-lo de novo. Então esse é o aprendizado mais profundo e sublime para as nossas vidas sobre a questão do transporte da arca sagrada. Ela estava num caminho para um nível mais elevado. Assim nós estamos, até que o justo e o verdadeiro Mashiach se revele, nós estamos nessa jornada para algo mais elevado, para algo mais sublime e espiritual. E depois que o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar, teremos o tempo da redenção para a correção de todas as coisas, não somente no universo, mas em nós principalmente. E no final dos dias de Mashiach, então nós estaremos no lugar mais elevado, mais sublime e mais espiritual. O Olam Rabá, o mundo vindouro, que é a vida eterna. Então, por isso, olhando para esse alvo sublime, não se desespere, não desanime. Falhou, errou, não volte atrás. Não volte atrás. Siga em frente. Levante. Siga em frente. Não fique prostrado, como diz Provérbios. O justo, ele pode cair. Nós não estamos isentos de falhas e erros. O justo pode cair,
mas ele se levanta, ele não fica prostrado. E é isso que nós precisamos fazer. Não ficarmos dominados pelas nossas falhas e pelos nossos erros e colocar a nossa alma em parafuso. E simplesmente falar, pô, para mim não tem mais jeito. Não tem mais jeito para mim. E você abandonar tudo. Não. Os nossos sábios trazem para nós, nos seus pensamentos racídicos, no pensamento e na sabedoria racídica, não desista. Não se desespere. Levanta e siga em frente. Que nós possamos aí no nosso dia a dia estarmos cada vez mais envolvidos pela graça de Hashem na Torá, ok? Hoje nós encerramos a Parashá semanal e com ela nós encerramos 159 versículos lidos, ouvidos e estudados. E hoje nós completamos 3.737 versículos lidos, ouvidos e estudados. Baruch Hashem, que nos dá essa graça bendita. Um bom Shabbat Shalom, bom término, uma boa Havdalah, né? E uma boa preparação para uma simples homenagem de Shavuot nesse dia da outorga da Torá. Até amanhã, em A Tarde com a Torá.